Então tá aqui. Bom, acabamos então essa parte. Espero que você esteja me acompanhando aqui, porque isso é fácil, tá? É cheio de detalhinho, mas é muito, muito fácil. Então vamos lá. Pegamos a pena base, saímos de uma pena base, já entendemos como que ela será aumentada. Pode ser da cabeça do juiz, pode ser utilizando essa fração de 1/6, tá? As agravantes sempre agravam a pena? Olha uma pergunta de concurso. Agravante sempre agrava a pena? Em regra, sim, mas sempre que você vê essa palavra regra, você já sabe que tem exceção. Quais são as exceções? Bom, quando constitui ou qualificam um crime. Como assim, galera? A gente está na letra A aqui. Como assim? Vamos olhar aqui no nosso código, eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês, tá? Vamos lá, a gente tem aqui o artigo 121, já falei deles para vocês. Opa, bom, tá aqui no 122, tá pertinho, vamos lá. Que é o crime de homicídio, matar alguém, beleza? A pena é de 6 a 20 anos. Então a gente começa em 6 e pode chegar até a 20 na primeira fase, que é a fase de definir a pena base, beleza? Isso tá fácil já. Então vamos continuar. O homicídio é qualificado. Qual a diferença do homicídio ou de qualquer crime qualificado para uma atenuante, uma agravante, para uma causa de aumento ou diminuição? Ó, não fique louco, tá? É fácil. Então vamos lá. Matar alguém, pena de 6 a 20. Se eu falo em qualificado, eu mudo a pena base. Ou seja, o homicídio qualificado, ele tem aqui pena, reclusão de 12 a 30 anos. É como se fosse um crime novo, tá? Tem uma pena de 12 a 30 anos. Ou seja, eu mudo a pena base. Vai mudar a primeira fase. Então, se o homicídio é qualificado, a pena já começa em 12 anos. Deu para entender isso? Beleza? Então, olha só a diferença. Homicídio simples, de 6 a 20. Se ele for qualificado, 12 a 30. Eu mudo a pena base. Tá? Na agravante e na atenuante, eu não mexo em pena base. Eu vou pegar a pena base e o juiz vai utilizar agravante e atenuante para aumentar essa pena. A causa de aumento e diminuição, mesma coisa. Depois eu explico a diferença delas para vocês. Só entenda isso. Olha aqui. O homicídio é qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por qualquer motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, a traição ou emboscada. Isso aqui muda o crime, muda a pena base do crime de homicídio. Isso aqui tá fácil, deu para entender. Vamos voltar lá no artigo das agravantes e das atenuantes. Bom, agravantes no caso de concurso de pessoas. Vamos lá. Vamos subir aqui um pouquinho que está no artigo anterior. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Artigo 61. A reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Lembra que lá na qualificadora do homicídio também fala em motivo fútil ou torpe? Olha só, a traição, de emboscada, isso aqui também te fala lá no homicídio qualificado. Então, a mesma causa, vamos supor que seja uma emboscada, a mesma causa, a mesma emboscada, ela qualifica o crime e também seria agravante no caso do homicídio. O que a exceção fala para vocês aqui? Quando constitui ou qualifica o crime, ela não é agravante. Ou seja, eu já utilizei aquela causa, a emboscada, para falar que o homicídio ele é qualificado. Isso é quando qualifica o crime. E o que é quando constitui o crime? Quando a qualificadora é parte integrante já do crime. Vamos dizer que existisse um crime de emboscada. Falar assim, fazer emboscada. Isso fosse um crime, não é. Mas vamos supor que existisse um crime. Fazer emboscada. Então, ele já é crime. Então, como ele já é crime por si só, ele não pode ser agravante. Deu para entender isso? Isso é evitar o bis in idem. O que é o bis in idem? É você aplicar duas vezes uma punição. Ou seja, eu pego o fato emboscada e eu qualifico o crime, eu já mudo a pena base dele e também utilizo ele como uma agravante no crime. Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, tá bom? Então, se não entendeu, volta, passa mais devagar, mas é bem tranquilo de entender. Vamos lá. Quando a pena base foi fixada no máximo, também na segunda fase, o juiz, na fixação da pena intermediária, está alterando os limites legais. Como assim? Está atrelado, desculpa, aos limites legais. Como assim, Rodrigo? Vamos voltar aqui na pena e vamos para o furto, que vai ficar mais fácil de entender. Bom, eu sei que o furto tem uma pena base, furto simples, de 1 a 4 anos. Vamos supor que o juiz, nas circunstâncias judiciais, o que é raríssimo, tá, pessoal? Colocou a pena em 4 anos. É muito raro um juiz colocar a pena máxima logo na pena base. Mas vamos supor que ele colocou 4 anos. O cara já tá na pena máxima. Dá para eu agravar ainda mais porque ele fez um furto mediante, sei lá eu, torpe? Não dá. Por quê, galera? Ou ele já é reincidente, vai agravar a pena dele. Esses 4 anos dá para ser agravado? Não dá, porque já bateu no limite legal. Quando bate no limite legal, não tem mais como agravar a pena, beleza?
essa é uma característica fundamental das agravantes e das atenuantes, tá? Então, quando ela é fixada no máximo, eu não posso mais agravar a pena, não posso mais aumentar ela. Deu para entender isso? Maravilha? Então, vamos embora. Quando a atenuante for preponderante, artigo 67. Guarda essa palavrinha preponderante, que vai ter uma hora da aula que eu só vou falar sobre preponderantes, tá? E se essa aula ficar muito grande, divida ela em duas, sem problema nenhum. A gente vai devagarzinho até você entender tudo que tá aqui. Beleza? Então deu para entender isso? Então, agravante sempre agrava? Sim, sempre agrava. Mas existem 3 situações que não. Uma, quando ela já constitui o crime, quando ela já é parte do crime. Lembra, se existisse o crime de emboscada. Quando ela qualifica o crime, ou seja, quando ela já serve para mudar a pena base, é um homicídio qualificado, é um furto qualificado, isso já mudou a pena base do crime, então não vai servir como agravante ou atenuante. Quando a pena base já está no máximo, quando o juiz, na primeira fase, já colocou o máximo que dava, ou quando a atenuante for preponderante, eu já explico essa parte para vocês. Vamos lá. As atenuantes sempre atenuam a pena? Uma atenuante sempre atenua a pena? A gente está falando aqui do artigo 65. O Código Penal diz que as circunstâncias atenuantes sempre atenuam a pena. Em regra, as atenuantes sempre atenuam a pena, salvo. Então, mesma coisa, tá? A resposta é sim, salvo. Também temos 3 pontos aqui para falar. E aí, a gente vai falar desses 3 pontos, a gente vai encerrar essa aula, porque vai ter muita coisa ainda para a gente conversar, a gente vai fazer uma próxima aula para isso. Mas vamos lá. Quando constitui ou privilegiam o crime. Galera, é a mesma coisa, tá? Se ela for parte essencial do crime, se a atenuante já for parte do crime, ou se ela já privilegiar o crime. Rodrigo, você pode me dar um exemplo? Posso, eu vou te dar um exemplo lá com o homicídio. Vamos chegar aqui no artigo 121. Vamos lá, rapidinho, até a gente achar o 121. Vamos por aqui que fica mais fácil, né? 121. Vamos lá, me ajuda. Aí, chegou aqui, ó. Causa de diminuição de pena, desculpa. Se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, a gente vai ver isso quando eu falar para você de causa de diminuição de pena. Mas entenda que, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, sob domínio de violenta emoção, isso daqui já é um privilégio, uma causa que privilegia o réu, ou seja, que diminui a pena, uma causa de diminuição de pena. Como ele já é uma causa de diminuição de pena, ele não pode ser uma atenuante. Essa atenuante existe, ela consta no nosso código, você vai ver que é muito parecida a redação. Vamos lá olhar para você poder entender. Vamos lá. Circunstâncias atenuantes são circunstâncias que sempre atenuam a pena, artigo 65. Qual delas? Aqui, ó, ter cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. Vocês já viram eu lendo isso lá naquela parte. Aí tem o outro aqui. Cometido sob coação ou sob influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. É muito parecido a redação, tá? Então, você entende que isso aqui, se ele servir para privilegiar, ele não pode servir para atenuar, mas se ele não for um privilégio, ele pode servir de atenuante. Essa é a ideia, tá? Então, ou seja, se eu já vou usar uma causa para uma coisa, eu não posso usar ela para outra. Essa é a ideia. O Zaffaroni, que é um autor muito renomado, argentino, ele fala o quê? Que essa regra que foi criada pela doutrina, ela é criticada por ele, porque de acordo com ele, se não tem uma vedação legal, não pode a doutrina criar essa ressalva. Por quê? Porque a gente trabalha num direito penal que é indúbio pro réu, ou seja, na dúvida a gente tem que favorecer o réu. Então, se a lei não foi restritiva, ela não pode restringir. Essa é a ideia do Zaffaroni. Rodrigo, como que eu faço então? Depende, você está prestando uma prova para o MP, você vai falar o que prejudicar, vamos dizer assim, o réu, ou seja, o que for mais benéfico para a sociedade, entre aspas. Se você está usando um concurso para defensoria, usa a posição do Zaffaroni, que vai agradar mais o defensor. Então, aqui é aquela dica de cuidado com o concurso que você está prestando, cuidado com o teu professor, como ele pede. Estou numa prova da OAB, eu quero me tornar advogado. Eu posso meter o pau no réu? Não pode, galera, entendeu? Você está defendendo o teu cliente. Essa é a ideia. Quando a pena da base for fixada no mínimo legal, a gente já vai voltar aqui. Mesma coisa, só que ao inverso. Lembra que lá no artigo 155, a pena podia ser de 1 a 4? Então, não raras vezes, quando eu falei que a pena máxima nunca é dada pelo juiz, a pena mínima frequentemente é dada, porque o juiz começa nela. Então tá, definiu que é 1 ano a pena mínima. Eu posso atenuar de 1 ano? Não pode, essa é a regra, tá? Tem uma súmula do STJ, tá aqui o número 231, súmula 231 do STJ, anota aí no seu caderno. Não pode atenuar do mínimo.
Essa é a ideia inicial, presta atenção nisso. Letra C, quando o agravante for preponderante. Novamente, se agravante for preponderante, o que é preponderante, Rodrigo? Eu vou explicar para vocês na próxima aula, mas preponderante é o que prepondera, o que fica mais importante. Se agravante for mais importante, se sobrepõe a atenuante, a gente não usa atenuante. Então vamos lá. Lembra que eu falei para você guardar isso daqui quando a pena base foi fixada no mínimo legal? Sim. Olha a súmula 203 da STJ, o que ela fala. Vou até deixar maior aqui para vocês poderem acompanhar comigo. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Existe uma súmula do STJ que veda, então, que você diminua a pena do mínimo. Porém, existe uma parte da doutrina que fala que pode sim diminuir. Novamente, para que eu uso esse raciocínio, Rodrigo? Provas de defensoria, provas de OAB, se você quiser utilizar, pode utilizar esse raciocínio, beleza? Então vamos pôr o ponto verde aqui, que é a cor da defensoria. Só que você tem que justificar. Tudo que você fizer, você tem que justificar. Então você vai falar assim: existe uma atenuante da confissão espontânea. De novo, a gente vai passar atenuante por atenuante, não precisa se preocupar com isso. Belezinha? Só que só para você entender, a confissão é uma atenuante. Então vamos lá. A pena do furto é em 1 ano. O réu confessa. Posso diminuir de 1 ano? Em regra, não pode. A maioria dos tribunais já aplicam que não pode, mas se você está fazendo uma prova para a OAB, para a defensoria, você pode advogar em favor dessa tese. Falando o quê? Quais são as críticas? 1. Viola o princípio da legalidade. Não existe lei limitando o juiz ao mínimo legal previsto no preceito secundário. Ou seja, eu posso sim diminuir porque não tem lei que vede. E como é favorável ao réu, se não tem lei que vede, eu poderia fazer, tá? Ao contrário, não pode aumentar do máximo. Isso não pode mesmo, indiscutivelmente, tá? Porque não posso ser restritivo, eu não posso ampliar uma regra que já ferra o réu. A ideia é essa, tá? Desculpa a palavra, mas é assim mais fácil de entender. Então, o que ferra o réu, eu não posso aumentar. O que ajuda ele, eu posso aumentar. Só que você tem que saber fundamentar. Viola o princípio... Opa, desculpa, não é para deixar tudo verde, não. É só para colocar ali. Vixe, agora eu já ferrei tudo. Onde é que eu tiro? Vamos deixar verde, vai. Beleza. Viola o princípio da individualização da pena. Gostei. Vamos deixar tudo verde aqui. Pra vocês entenderem. Viola o princípio da individualização da pena. Como assim? Existe um princípio da individualização da pena. A gente já conversou sobre isso nas aulas passadas. E você não poder diminuir do mínimo, eu estaria violando esse princípio. E por último, viola o princípio da isonomia. Também falamos do princípio da isonomia, que é mais ou menos igual ao princípio da individualização da pena, tá? Só queria que você entendesse esses 3 pontos. Então vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação rápida desse ponto, que ele é meio complicadinho. Agravante sempre agrava? Sim, sempre agrava. Existem 3 possibilidades que não. 1, quando ela já é o crime. 2, quando ela usa o crime para qualificar, quando ela qualifica o crime, não pode. 2, quando a pena já está no máximo. 3, quando a atenuante for maior que ela. Já vou te explicar essas situações. Vamos para o de baixo. Então, e atenuante? Sempre atenua a pena? Sim, sempre atenua a pena, salvo 3 hipóteses. Primeiro, quando ela já constitui o crime, quando ela já é parte do crime, ou quando ela privilegia o crime. Tá? Críticas do Zaffaroni é isso. Quem é de defensoria lembra desse ponto aqui. Vamos lá. Quando a pena base já estiver no mínimo legal. E, último, quando a agravante, aí o inverso, for preponderante. Lembrando que existe uma súmula do STJ vedando que diminua do mínimo, mas existe essa crítica que você vai usar se você tiver no concurso da defensoria e assim por diante, beleza?